Hoje nós vamos iniciar o caderno ângulo 2, módulo 9, resíduo sólido e seus destinos. Nesse capítulo nós vamos estudar o que é o lixo, quais são os tipos de lixo e qual é o destino de cada tipo de lixo, né? Então, nós vamos começar aqui na primeira página vendo 4 questõezinhas que a gente vai resolver depois da nossa aula online. Então, primeiramente, nós vamos ver o que é lixo. Lixo não é um conceito muito fácil para definir, né? Porque o que pode parecer um lixo para mim, para outras pessoas pode não ser. É o caso de se eu tenho aqui um monte de retalho que não tem serventia para mim, eu vou jogar no lixo. Mas para outras pessoas, isso pode servir como para uma costureira, para vocês pode servir para outras coisas. Então, nós definimos lixo, nós falamos que lixo é algo que não tem mais serventia, né? Mas nós temos que pensar que para algumas pessoas pode ter serventia. Então, por esse motivo, hoje a forma mais adequada de falar lixo é falarmos em resíduos sólidos, né? O Brasil é um dos países que possui maior quantidade de resíduos sólidos. Os resíduos sólidos, eles podem ser de 2 tipos: resíduos de serviço de saúde, RSS, e pode ser resíduos, eles são divididos em 2 grupos: resíduos sólidos urbanos, RSU. O que é resíduo de serviço de saúde? É todo material que vem da área de saúde, né? Proveniente de hospital, de clínicas médicas, de clínicas veterinárias, de necrotério e etc. Agora, os resíduos sólidos urbanos é os resíduos que têm procedência doméstica ou comercial, industrial, varrição e podas, né? Isso daí são os resíduos urbanos, resíduos sólidos urbanos, né? Aqui nós temos uma tabela de qual a maior quantidade de resíduo urbano no Brasil. Então, a matéria orgânica é que está em maior quantidade, né, de resíduos. O plástico depois o papel, o papelão, o vidro, os metais e outros. Que nós temos 2 atividades que a gente fará depois, né? Agora nós vamos ver qual é o destino que a gente dá para esses resíduos sólidos, né? O primeiro, nós temos aqui no caderno ângulo 4, o lixão, o aterro sanitário, o aterro controlado, a incineração e a compostagem. Nós vamos estudar só esses 4 que tem aqui no caderno ângulo, né? O primeiro, o lixão. O lixão é quando a gente descarta qualquer material que a gente não utiliza mais em um determinado local e ele fica a céu aberto. Geralmente na cidade é colocado o lixão na periferia, né? Esse lixo ele fica a céu aberto, então existe muitos animais, por exemplo, urubu, rato, mosca, que pode ser prejudicial, que é prejudicial à saúde. E outra coisa também, no lixão, a matéria orgânica, quando ela entra em decomposição, ela libera um líquido escuro que é altamente tóxico, chamado chorume. Esse líquido aqui, ele penetra no solo e ele atinge o lençol freático e ele contamina o lençol freático, né? E pode ocasionar muitos danos à saúde. E além de tudo também, o lixo, quando ele entra em decomposição, ele libera um gás. Esse gás é o metano, né? Que além de cheiro muito ruim, ele contribui para o aquecimento global. Então, o lixão não é mais usado, ele causa muito mal, né? Então, ele não é mais usado. Agora, nós vamos ver o que é um aterro sanitário e o que é um aterro controlado. Aqui nós temos o aterro sanitário e os aterros controlados. No aterro sanitário, ele é feito num local distante do centro da cidade,
é feito umas valas, uns buracos, onde eles impermeabilizam, eles colocam um plástico bem grosso ao redor desse buraco, né? Tanto embaixo quanto dos lados também. Aí eles jogam uma camada de lixo, uma camada de terra, uma camada de pedra. Vai jogando até chegar à superfície. O chorume é canalizado e vai até um tanque. E tem também as chaminés para a liberação dos gases, né? Então, esse chorume é levado à rede de tratamento de esgoto, onde ele é tratado. Os gases, quando é liberado, eles também servem para usinas de energia elétrica. Então, é captado esses gases e levado até as usinas de energia elétrica, né? Que produzem energia. O aterro sanitário é um dos melhores tipos de tratamento dos resíduos sólidos. O aterro controlado é um outro tipo que fica entre o lixão e o aterro sanitário, né? Esse aterro controlado, eles fazem também esse buraco e eles colocam o lixo, colocam chaminé, só que o chorume, em vez dele, ele é canalizado, só que em vez dele ir para baixo, para o solo, ele vai para cima. E em cima ele cai na terra, fica bem mais longe do lençol freático, mas também ele não é muito recomendável, viu? Porque ele pode entrar e contaminar também o lençol freático, e também o gás que sai, ele não é recolhido. Então ele não é tão indicado esse aterro controlado. Aqui, gente, ó, o chorume, ele, em vez dele cair, ele sobe nesse cano aqui e ele cai na periferia, na superfície aqui, ó, do solo aqui. E é o bom porque ele fica bem distante do lençol freático, mas não é muito recomendado também. Aqui nós temos mais umas atividades que depois a gente faz, e nós temos a incineração. O que é incineração? Jogar o lixo, é queimar em caldeiras. Os resíduos podem ser queimados em fornos especiais, chamados incineradores, né? Durante a queima desse resíduo, a temperatura atingida no interior do forno é superior a 900 graus Celsius, né? Então, nesse processo, é liberado gases, partículas sólidas que ficam retidas nos filtros, né? E cinza. O que acontece? A incineração, ela é muito boa porque ela diminui a quantidade de lixo. Porque a cinza a quantidade é bem menor de lixo. Aí essa cinza é recolhida e levada até um aterro sanitário. As partículas sólidas ficam no filtro, né? E os gases também são recolhidos e levados para usinas de energia elétrica. Aí, gente, esse processo aqui, ele é muito bom, porque além dele diminuir a quantidade, né, de matéria orgânica, as partículas sólidas são retidas, né, e queima. Aí é muito usado essa queima e incineração para destruir os resíduos sólidos de saúde, porque ele queima todos os micro-organismos, né? Eles não resistem ao calor, né? Só que ele tem uma desvantagem muito grande. Ele é muito caro, gasta-se muita energia para ligar os fornos, né, para queimar esse lixo. Então ele é muito pouco usado porque ele é um tratamento de lixo, de resíduos sólidos muito caro. Aqui tem a autoclavagem e micro-ondas. Pode também se fazer, né? A gente, antes de jogar os resíduos sólidos da saúde, a gente pode colocar no micro-ondas a temperatura bem elevada, que mata todos os micro-organismos, ou colocar na autoclave. É como, sabe,
manicure, elas usam o alicate, aquele pauzinho, elas colocam lá porque é aquecido nesses fornos numa temperatura muito grande e mata todos os micro-organismos antes de ser descartado na natureza, né? Agora, gente, nós vamos ver a compostagem. O que é a compostagem? É uma maneira de também reduzir os resíduos orgânicos. Só que a compostagem, ela transforma os restos de matéria orgânica em adubo orgânico. Vocês lembram em fazenda, vocês já viram em fazendas de gado ou em granja, quando eles pegam as fezes desses animais, misturam ao solo e depois eles colocam nas plantações, porque elas vão auxiliar no desenvolvimento dos vegetais, né? Existem também as composteiras residenciais, que a gente pode fazer nas nossas casas. Elas são formadas por 3 caixas, as duas caixas de cima, elas são furadas no fundo e dentro da caixa é colocada minhoca e terra, né? A minhoca, na primeira caixa aqui, primeiro eu vou falar da primeira caixa. A primeira caixa é colocada os restos de matéria orgânica, tem casca de frutas, de legumes, folhas vão sendo colocadas aqui. E as minhocas, elas se alimentam desses resíduos orgânicos e facilitam a ação dos fungos e das bactérias decompositoras, né? Então elas vão comendo essa matéria orgânica, os fungos, aparecem fungos, que são seres decompositores, e bactérias vão também se alimentando e vão fertilizando esse solo, né? Vão deixando o solo rico em nutrientes. E a última caixa é depositado o chorume, que é a decomposição dessa matéria orgânica. E esse chorume, ele pode ser utilizado também como adubo para os vasos, né? Existem também as compostagens feitas em usinas. Os resíduos orgânicos chegam nessas usinas, eles são separados em recicláveis, orgânicos, e o resto que não é nem reciclável nem orgânico é levado para os aterros sanitários, né? Eles vão juntando com o solo, vão formando essas montanhas que eles chamam de leiras. Essas leiras são periodicamente removidas. Eles mexem bastante para que entre o oxigênio e facilita a decomposição de fungos e bactéria, né? A compostagem, tal como a incineração, ela reduz a quantidade de resíduos, com a diferença fundamental de que o composto gerado pode ser aproveitado. Então, terminamos aí. Aqui tem uma atividade que nós faremos na próxima aula. Terminamos aí mais um conteúdo. Beijo a todos, fiquem com Deus.